Ok, doutor Franklin. Boa tarde a todos. Dando continuidade à nossa sessão de hematologia e hemoterapia, doutor Murilo Martins, eu gostaria de chamar a enfermeira coordenadora da nossa hemovigilância, aqui do nosso sede de Fortaleza, para apresentar uma atualização do Manual do Sistema Nacional de Hemovigilância do Brasil, de 2022. Eu queria chamar a Juliana e agradecer a disponibilidade para apresentar e dizer que a hemovigilância é uma parte muito importante da hemoterapia e nós devemos nos deter para que possamos dar uma segurança maior para o nosso paciente. Então, a hemovigilância faz parte importante, né, da hemoterapia e é preciso que nós tenhamos atenção para o cuidado com o paciente que recebeu a transfusão. Então, obrigado, Juliana, e passo a você agora a palavra. Obrigada. Está funcionando antes. Bom, boa tarde, né, a todos. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Juliana, eu sou enfermeira, sou coordenadora do serviço de hemovigilância da Hemorrede, certo? E eu vou apresentar aqui para vocês a atualização do manual de hemovigilância, tá? Deve ser com esse pedido dos partes. Explicando qual é o pedido dos partes. Tire correio. Tem que ter, né? Pode ter. Acho que o dela é a outra tem, né? Pronto. A gente resolveu dividir a apresentação em duas partes. Vou falar um pouquinho primeiro sobre a hemovigilância do doador e sobre as reações adversas ao ciclo do sangue. E, posteriormente, a gente vai estar apresentando a hemovigilância do receptor. Eu trouxe aqui a imagem do manual do marco conceitual de hemovigilância, que foi lançado em 2015, e a imagem do novo manual, que foi lançado em novembro do ano passado. Bom, e falar de hemovigilância, a gente precisa saber um pouquinho do histórico, né? O Sistema Brasileiro de Hemovigilância, ele começou a ser estruturado no início do ano 2000. E antes disso, a gente só fazia a vigilância das reações adversas à transfusão. A gente não fazia a vigilância do ciclo do sangue, como foi preconizado pelo marco conceitual de hemovigilância em 2015. E em junho de 2011, a gente teve a primeira comissão permanente de hemovigilância, e a partir dessa primeira comissão foi onde começou a construção do marco conceitual de hemovigilância. E ele só foi lançado em 2015. Então, pensou-se na construção, iniciou-se em 2011, mas ele só foi lançado em 2015. E no ano passado, em novembro, a gente teve uma atualização desse marco conceitual, que foi o lançamento do Manual para o Sistema Nacional de Hemovigilância no Brasil. Bom, como se conceitua a hemovigilância, né? O conceito não mudou. Como a gente está falando aqui de atualização de marco para o manual atual, ele não mudou. Que continua sendo um conjunto, né, de procedimentos que abrange todo o ciclo do sangue, com o objetivo de obter e disponibilizar todas as informações sobre essas reações adversas. E as diferentes etapas para a gente poder prevenir o aparecimento ou a recorrência desses eventos. Para que a gente quer observar, obter esses dados, para poder a gente ter uma melhoria na qualidade dos nossos processos e dos produtos,
e assim aumentar a segurança tanto do doador quanto do receptor. Por isso que antigamente a gente só tratava a hemovigilância do receptor. E a partir de 2015, a gente tem a responsabilidade de abordar, de abranger todo o ciclo do sangue. O manual novo, ele começa no capítulo 1, falando dos eventos adversos do ciclo do sangue. Coloquei até um asteriscozinho aqui para poder destacar. E antes, no marco conceitual, o capítulo de eventos adversos do ciclo do sangue era o capítulo 2, só que agora começa com o 1. Esse quadrinho é o da classificação dos eventos adversos ao ciclo do sangue. Essa informação também não mudou, certo? No manual novo. Ela continua com as mesmas definições, só a imagem que mudou um pouco o layout. Que aqui ela traz os eventos adversos como reação adversa, incidente e quase erro. Quando é que ocorre reação adversa e incidente? É algum evento adverso após a doação, quando o doador apresenta uma reação à doação, ou após a transfusão, quando o paciente apresenta uma reação transfusional. E o incidente, como, por exemplo, uma troca de bolsa, uma troca de paciente, isso é um incidente após a transfusão. E o quase erro, ele acontece antes da doação ou antes da transfusão. Um exemplo de quase erro antes da transfusão é uma identificação errada na bolsa, mas antes da saída da agência, o profissional identificou e retornou para poder corrigir o erro, certo? E não chegou a ocasionar nenhum dano ao paciente, nem chegou a ser transfundido. E o que tem de mais novo também no manual é que ele destaca alguns pontos como eventos sentinelas, né? O que são eventos sentinelas? São aqueles eventos que ocorrem, são eventos graves, que ocorrem em qualquer etapa do ciclo do sangue, tá? Ele é um dano grave evitável ao doador ou ao receptor. Esses eventos, eles têm que ter ações tempestivas, ações preventivas e corretivas, tá? E isso por parte do serviço onde ocorreu. E esses eventos, as reações adversas graves, que são os eventos sentinelas, eles têm prazo distinto, tanto para a notificação como para a comunicação. Aqui eu vou trazer uma parte do manual que ele destaca alguns tópicos que são eventos sentinela. No marco conceitual a gente não tinha isso destacado, e agora no manual novo a gente tem. Não que a gente não faça esse procedimento, como tipo na triagem clínica, que fala aqui, que o não bloqueio do candidato inapto à triagem é um evento sentinela. Não que nós não fazíamos isso antes, mas agora é bem destacado no manual, não tem como errar, né, a comunicação e notificação. Na coleta de sangue do doador, a gente tem 2 itens, que são caracterizados como evento sentinela, que é a identificação correta da unidade de sangue ou das amostras para os testes laboratoriais, e a troca de hemocomponente ou amostra no momento da coleta. No tópico de triagem laboratorial ainda, na triagem laboratorial da amostra do doador, nós temos 3 tópicos que entram como evento sentinela, que é o erro na liberação de resultados de triagem laboratorial, o não bloqueio de doadores inaptos, a utilização de insumos ou reagentes fora do padrão, questão de validade, condições de armazenamento, todos esses fatores são cabíveis de notificação. No tópico de incidentes e quase erros relacionados à rotulagem, a gente tem aqui destacado a falha na identificação ou rotulagem de um produto, irradiado ou não irradiado, também é um evento sentinela. Relacionado aos incidentes quanto ao transporte e à distribuição dos hemocomponentes, a gente tem destacado aqui que o transporte com monitoramento de temperatura em desacordo com a legislação é um evento sentinela. Na distribuição do hemocomponente com identificação errada do receptor é um evento sentinela. E na coleta e identificação da amostra do receptor, a amostra coletada de paciente errado. A gente tem esse tópico como evento sentinela. Nos testes imunematológicos do receptor, o que a gente tem? O erro na liberação de resultados imunematológicos, a troca de amostras no momento da realização dos testes pré-transfusionais, tem esses 2 tópicos. Na administração do hemocomponente,
A administração de concentrado de hemácias após expirada sua validade, é um evento sentinela. E aqui tem vários, né? Vou citar aqui dois. Não suspensão da transfusão do hemocomponente em vigência de reação transfusional grave, é um evento sentinela. Transfusão de hemocomponente, ABO incompatível, transfusão em paciente errado com ABO compatível, transfusão em paciente errado com ABO incompatível, todos também são eventos sentinela, devem ser comunicados imediatamente. O manual novo, ele traz vários quadrinhos destacando algumas importâncias para a gente. Aqui ele destaca quais são os sujeitos passíveis de notificação, os quase erros e os incidentes graves que têm que ser notificados. Os incidentes que causaram a reação à doação ou à transfusão devem ser notificados, os quais devem ser notificados como reação ou reação transfusional. Nesse item, a gente faz a comunicação via ofício, via formulário, por e-mail, porque a gente não tem essa opção no Notivisa, tá? A dar reação à doação. A gente não tem essa opção no Notivisa, certo? Só se for uma reação grave ou óbito, eles disponibilizam um formulário via link e a gente faz a notificação. A reação transfusional, nós temos no Notivisa, a gente faz direto lá. Os quase erros e incidentes, embora não tenham alcançado o paciente, ocorreram de forma repetitiva, inusitada, ou para os quais tenham sido tomadas medidas corretivas, a exposição do doador e do receptor ao risco. Esse tópico de quase erros e incidentes graves, eles são notificados no Notivisa. A gente tem a opção. Quando a gente coloca a opção de uso de componentes, de sangue de componentes, tem a opção de reação transfusional, incidente grave e quase erro grave. Quando ele não é grave, o incidente, é porque ele não ocasionou uma reação transfusional no paciente, certo? Como, por exemplo. Aqui é o fluxograma de como proceder a identificar e como proceder diante de um incidente ou quase erro do ciclo do sangue. As informações são as mesmas que tem no marco conceitual. Aqui ele traz muita parte do texto corrido do marco conceitual, ele colocou no fluxograma, certo? Aí aqui ele fala a ocorrência de incidente quase erro do ciclo do sangue, serviço produtor, ou na unidade de saúde, a gente vai realizar a transfusão. A gente deve investigar o evento, tomar as medidas preventivas e corretivas e arquivar os registros. Aí a gente pergunta, como se arquivar os registros, né? Que a gente acabou de falar de notificação e comunicação. A gente arquiva registros de reações adversas no ciclo do sangue quando eles são leves e moderados. Tem que ter formulário próprio, tem que ser descrito, tem que colocar todas as ações corretivas e preventivas e deixar à disposição. Porque a gente pode ter uma visita da vigilância sanitária, a gente pode ter uma auditoria e a gente tem que ter esses registros à disposição. A gente mostrar quantas reações a gente teve naquele tempo, quais foram as ações que foram tomadas diante dessas reações. E a gente notifica somente os graves e os óbitos, tá? Aí o evento foi grave, qual o local de ocorrência do evento? Foi o serviço produtor do hemocomponente? Deve comunicar o serviço onde foi realizada a transfusão. Se a gente teve uma reação adversa aqui ao ciclo do sangue, que compromete a transfusão do paciente lá no hospital, a gente tem que imediatamente comunicar ao hospital, porque pode ser que o hemocomponente tenha dado entrada na agência, mas não tenha sido transferido ainda. Então, a gente vai prevenir, uma ação corretiva. Se o evento grave foi no serviço de saúde onde recebeu o hemocomponente, né? Foi transfundido, ou, por exemplo, do paciente errado. Aí, essa situação tem que ser comunicada dentro das primeiras 72 horas da ocorrência ao Serviço Nacional de Vigilância Sanitária e ao Serviço Produtor do Hemocomponente. Então, comunica para o EMOSE a ocorrência, certo? Pelo meio mais rápido, não precisa ser via site, via sistema de notificação, não. Pela forma mais rápida. Pode comunicar também o Serviço, certo? Nacional de Vigilância, mas, posteriormente, as medidas preventivas e corretivas devem ser colocadas no Notivisa, tá? E se esse evento adverso tiver ocasionado uma reação transfusional no paciente, também vai ser notificado no Notivisa como reação transfusional até o 15º dia útil do mês subsequente.
Aqui, sobre a notificação ainda dos incidentes e quase erros, os que são passíveis de notificação, como já falou, incidentes e quase erros, incidentes que levam a reação adversas e os incidentes graves e quase erros graves. Aí, na hemovigilância do doador, a gente tem as reações adversas à doação, tá? Pode ser classificada quanto ao tempo de ocorrência, quanto à correlação com a doação, quanto à gravidade, quanto ao tipo de doação e quanto à extensão. O que é que veio de mudança agora no manual novo? Quanto à gravidade, ele fez uma mudança assim. Antigamente, a gente classificava a reação à doação como leve, moderada, grave e óbito. Agora, eles colocaram como grau 1, 2, 3, 4 e 5. Então, acrescentou mais um grau na classificação. E no tópico 4 também teve uma mudança quanto ao tipo de doação. Aqui é o quadrinho que representa a classificação da gravidade. O grau 1 é sem necessidade de cuidados médicos, a gente pode considerar como leve. O grau 2 é sem necessidade de cuidados médicos e sem hospitalização. O grau 3 é sem risco de vida. No grau 4 é o evento que requer intervenção médica e imediata para prevenir a morte. E o grau 5 é o óbito. Então, o grau 4 e o 5 são passíveis de notificação no sistema. Não pode ser a notificação arquivada do setor, certo? Teve algumas mudanças nas reações locais, relacionadas à reação após doação, e nas reações sistêmicas também. Nas reações locais, teve a junção. Antes a gente tinha irritação e lesão de nervo separado. Tinha uma definição para cada um e os sinais e sintomas de cada um. Então, eles reuniram todas as informações em um item só. Eu vou ficar lendo aqui definição, né, sinais e sintomas, que aí depois vocês podem dar uma lida no manual. A infecção localizada e inflamação. Nesse item, a gente só tinha a informação sobre tromboflebite. A gente não tinha essa diferenciação de com celulite, né? E agora ele traz a tromboflebite e a celulite. Ele separa uma definição do outro. Na tromboflebite, tem sensibilidade ao longo do trajeto venoso e na celulite o doador não sente. Ele acrescentou também esse tópico de outras lesões dos vasos sanguíneos. Nós também não tínhamos essa informação no marco conceitual. Ele traz a trombose venosa profunda e a síndrome compartimental, e traz mais duas também. Além da trombose venosa profunda e a síndrome compartimental, tem a fístula arteriovenosa e o pseudoaneurisma de artéria braquial. Esses 4 sinais e sintomas foram acrescentados no manual novo. E quando eles são decorrentes da doação, são considerados, por definição, reações adversas graves. Então, são reações que precisam ser notificadas no sistema. As alterações, as mudanças com relação às reações sistêmicas. A gente teve uma subdivisão aqui na reação vasovagal, que ela coloca as reações sem perda de consciência e as reações com perda de consciência. A nível de notificação, as reações sem perda de consciência, ela vai entrar como moderada. Então, não precisa de colocar no sistema, faz o registro, arquiva no setor. E as reações com perda de consciência é considerada grave. Aí a gente precisa notificar no sistema da vigilância sanitária. E quanto à presença e ausência de lesões, sem lesões causadas pela queda ou acidente decorrente da reação, e com lesões causadas por queda ou acidente decorrente da reação. O manual novo também traz outras complicações graves. Nós não tínhamos isso no marco conceitual, essa opção de notificação com outras complicações, que aí ele traz os sintomas clássicos, os sintomas cardíacos agudos, infarto do miocárdio, parada cardiorrespiratória, acidente isquêmico e acidente vascular encefálico. E ele também traz outras reações adversas, a definição, e os sinais e sintomas a descrever o ocorrido.
Aqui nesse tópico, fala do registro da comunicação e notificação da reação adversa associada à coleta de sangue, componentes sanguíneos e por aférese. Antes, no marco conceitual, a gente trazia todas essas informações também relacionadas à coleta de medula, tá? A gente também tinha a informação das reações que ocorriam durante a coleta de medula, mas como agora a biovigilância não faz mais parte do escopo da hemovigilância, essa parte foi separada. A gente não trata mais transplante no manual novo. E ele traz que as reações adversas decorrentes de doação de sangue total ou hemocomponentes por afetos devem ser registrados no serviço onde ocorreram, a gente já falou sobre isso. Registros devem ser mantidos de acordo com a legislação e colocados à disposição das autoridades, também já falou isso. A comunicação e o ato de informar pela via mais rápida aos entes interessados, a gente também já falou sobre essa questão. E as reações adversas grave e óbito, com correlação, seja confirmada, provável ou possível, além do registro local, também serão notificadas no sistema, também já havia falado. E todos os eventos adversos relacionados ao processo de mobilização, preparo do paciente e coleta do produto serão registrados no serviço onde ocorreram. Aí aqui fala do doador que precisa de mobilização para a produção das células para poder realizar a doação de medula. Ficou bem apagadinho aqui esse quadro, mas no marco conceitual a gente não tinha ele. E ele traz as ações de hemovigilância para cada tipo de reação pós-doação, tá? Aí, se a gente tiver dúvida na hora que ocorre a reação, para saber qual que a gente vai notificar no sistema e qual que a gente vai manter só o registro do setor, é só pesquisar no manual. Outro tópico que teve uma alteração foi na informação de reação adversa tardia após a doação. O que está em azul é o que traz o manual novo e o que está em preto é o que tinha no marco conceitual anteriormente. Então, a diferença é só o transplante. Eles só retiraram a questão do transplante de medula, porque a frase é a mesma. Se você prestar atenção, a leitura da frase é a mesma. Como separou o escopo da biovigilância da hemovigilância, eles fizeram essa alteração. Outro quadrinho de nota importante que o manual traz, que é importante que os serviços de hemoterapia incluam em seus protocolos de triagem perguntas aos doadores sobre suas condições físicas nos dias seguintes à doação anterior, principalmente no caso de doadores frequentes. Então, isso é de extrema importância para a gente identificar as reações tardias e a gente poder abrir o protocolo de informação pós-doação e dar seguimento à rastreabilidade das doações desse doador. Teve algumas mudanças também no capítulo de retrovigilância, que é o capítulo 4 do manual. O conceito, ele é a mesma coisa do marco conceitual, que retrovigilância é a parte da hemovigilância que trata de investigação retrospectiva relacionada à rastreabilidade de bolsas de doações anteriores, a partir de uma viragem de marcador em doador com doação anterior, um receptor de sangue que apresentou marcador reagente para uma doença transmissível, e a identificação pela indústria de hemoderivados de marcador reagente em bolsa de plasma. Então, se caso a indústria realizar testes dos plasmas que eles recebem do Hemocentro, eles precisam comunicar se tiver algum teste reagente para a gente fazer a rastreabilidade. E o item que foi acrescentado no manual novo foi o de informação pós-doação. A gente não tinha essa informação no marco conceitual de hemovigilância. No tópico de investigação dos hemocomponentes doados, a gente não teve nenhuma alteração, certo? Eu coloquei só para poder dar continuidade no slide anterior. Como é que a gente faz os procedimentos de retrovigilância quando o doador vem doar e apresenta um resultado sorológico positivo? De imediato, o laboratório de sorologia envia um formulário por e-mail para a hemovigilância e a gente vai fazer a rastreabilidade das doações negativas anterior, com um tempo de cada marcador específico, certo? Para que essa busca imediata, para a gente saber se algum hemocomponente estoque, já solicitar o descarte desse hemocomponente por segurança transfusional. Após isso, a gente faz o contato com esse doador
para ele comparecer ao hemócio e coletar uma nova amostra, para a gente confirmar o resultado desse teste inicial, certo? E também com essa mesma amostra da doação, que deu resultado alterado, o laboratório de sorologia também faz um outro teste de confirmação com essa mesma amostra, mas usando outra metodologia de exame. Aí, quando dá positivo, a gente dá continuidade à rastreabilidade dos hemocomponentes. A gente abre a soroconversão do doador, para a soroconversão do doador, certo? A gente vai em busca dos pacientes que receberam as doações negativas anteriores. Por que a gente faz essa busca? Porque o doador poderia estar no período de janela imunológica. E aí, deu negativos exames, pode ter contaminado o paciente. Então, a gente faz a convocação desse paciente, faz o atendimento dele, repete os mesmos exames que deu alterado no doador, para a gente concluir que aquela soroconversão não foi confirmada. A gente não teve nenhum paciente positivo nessa situação. Outro padrão importante que tem no manual novo, é que no caso da detecção da viragem pelo NAT isolado ou associado ao teste, não será necessária a realização do teste para confirmar o resultado inicial e a retrovigilância deve ser desencadeada. Nós temos três testes com NAT, né? Quando dá positivo a sorologia e o resultado do NAT, essa outra amostra, esse outro exame que a gente faz com outra metodologia, com a mesma amostra da triagem, ele não precisa ser realizado. A gente chama de confirmatório. Se der os dois resultados positivos, não precisa fazer o confirmatório da triagem. E a gente já pode desencadear a retrovigilância mesmo se o doador comparecer para repetir os exames. Aqui nesse padrão traz a investigação dos hemocomponentes, como eu falei, ó, cada marcador tem um tempo. Para o HIV, para o HCV, HBsAg e HTLV, a gente rastreia toda a doação negativa anterior e o que tiver 6 meses para trás desta. E o HBC, a gente investiga a doação negativa anterior a que positivou no intervalo de 12 meses. Isso aqui é um pouquinho confuso. E o NAT, ele é feito, né, para o HIV, para o HCV e o HBV, investigar os hemocomponentes de doações até 3 meses anteriores à última doação reagente. Nesse caso aqui, se a gente tiver a sorologia negativa e o NAT positivo, a gente rastreia nesse tempo, tá? Não é obrigatório dar os dois positivos, a gente tem que rastrear assim mesmo. Com relação à localização e à convocação dos receptores, como eu havia falado agora, que a gente vai em busca, né? Faz a convocação. Esse trabalho é para ser um trabalho em conjunto, tá? Da assistência do hospital, né? Que prestou assistência de saúde ao paciente, que fez a transfusão, juntamente com o serviço de hemoterapia. No manual, ele diz que quem tem que fazer a convocação desse paciente é o hospital onde ele foi transfundido. Deve ser atendido lá, realizar os exames lá. Porém, a gente acha melhor fazer esse atendimento aqui, já que a legislação diz que a gente pode ter responsabilidades compartilhadas, achou-se melhor que o paciente fosse atendido aqui, porque a gente vai saber como vai ser a abordagem. São testes que, graças a Deus, até hoje a gente nunca pegou um resultado positivo. Então, a gente tem que dar seguimento a esse processo, porque ele tem que fazer conforme a legislação. Mas, graças a Deus, são situações mínimas, de 0,01% da possibilidade do paciente desse apresentar uma positividade. Então, ninguém sabe como ele vai ser abordado no hospital. Pode ser que um médico que vai realizar essa consulta assuste o paciente, diga, você pode ter se contaminado com a transfusão e tudo, e a gente não quer isso, né? Então, aqui, ele é recebido de uma forma holística, o médico sabe conversar direitinho, né? Faz a coleta dos exames. Se der positivo, ele voltar para receber os exames, ele vai ser encaminhado, vai ser acolhido, então a gente prefere garantir esse atendimento dessa forma. Com relação às informações para a indústria, o serviço de hemoterapia deve comunicar formalmente à indústria acerca de hemocomponentes envolvidos em processo de retrovigilância enviados em até 24 meses da doação e investigação. A gente também não tinha essa informação no marco conceitual, e no manual novo a gente tem esse prazo de até 24 meses. Quando a gente identifica uma provável soroconversão de doador, e a gente vê no SBS, né, que o plasma foi enviado para a indústria,
a gente tem que fazer a comunicação imediatamente para a indústria. Na verdade, o manual traz que a gente pode fazer essa notificação em até 7 dias ou até 24 meses da investigação. A gente instaurou a investigação, a gente pode fazer depois também. Mas deve ser enviada a notificação. Eles têm um formulário próprio da indústria que a gente preenche e envia para eles por e-mail. Ainda sobre a notificação para indústrias, marcadores que são relevantes para essa comunicação é apenas as hepatites, né, B e C, e o HIV. A gente não precisa notificar Chagas, nem sífilis e nem HTLV. Ele traz aqui, nesse quadrinho. A gente precisa observar que a detecção do HTLV1 e 2 não é de notificação compulsória para a vigilância, mas ele entra na lista de importância para a segurança transfuncional e para a hemovigilância. A gente não comunica à indústria, mas a gente abre essa conversão do doador positivo para HTLV. Com relação às notificações para a vigilância epidemiológica, o que a gente notifica para a vigilância epidemiológica, né, hemovigilância? A gente notifica o doador que não comparece para a segunda amostra, a gente faz diversos contatos e ele não comparece, a gente notifica esse doador como caso suspeito, certo? E a gente também notifica o doador positivo. O doador de caso suspeito é enviado apenas um ofício e o formulário contém as informações desse doador para que a vigilância epidemiológica faça a buscativa, solicite o retorno dele ao EMOS. A vigilância epidemiológica não pode dar resultado de exame, nem informação nenhuma, apenas dizer que ele precisa comparecer ao EMOS, isso é de extrema importância. E também notificamos os doadores positivos confirmados, certo? Na folhinha do sinal, na ficha do sinal. A gente o médico preenche durante a consulta para a coleta de repetição de exames. Ele preenche esse formulário, encaminha para a hemovigilância, a gente aguarda a saída dos resultados dessa segunda amostra, registra e envia para a regional, para ser passado para o sistema do sinal. E o que foi acrescentado aqui, né? Nós não tínhamos um teste para malária. O marco conceitual não tinha essa informação, porque nós não realizávamos. E agora o teste para malária foi incluído. E o que a gente notifica para a vigilância sanitária? São duas notificações diferentes. Tem que notificar para esses dois tipos de vigilância. Para a sanitária, a gente tem que notificar todo o processo instaurado de retrovigilância do doador. Então, a partir do momento que eu abro o processo de investigação das doações negativas anteriores, eu tenho que colocar todas essas informações no formulário, fazer um ofício e enviar por e-mail para a vigilância sanitária local, certo? Assim como a conclusão desse processo. Qual a diferença do manual novo para o marco conceitual? A gente não tinha esses prazos. E a gente já fazia nesses prazos. Quando a gente viu, foi interessante que é justamente os prazos que a gente estabeleceu para realizar essas notificações. Então, até 30 dias da doação positiva desse doador, a gente tem que ter comunicado a abertura do processo. E até 90 dias da instalação desse processo, a gente tem que comunicar a conclusão ou comunicar que a gente tentou concluir, mas não conseguiu por falta de algumas informações ou por falta do comparecimento do paciente, certo? Outro padrão importante que traz um manual novo é que os doadores com doação anterior que apresentam viragem laboratorial devem ser notificados a nível local, como eu falei, e não são objetos de notificação do Notivisa. Até o momento dessa revisão do marco conceitual, que gerou esse manual novo, a vigilância sanitária não instituiu ainda um sistema para notificar os doadores positivos. Então, por isso que a gente faz essa notificação por meio de formulário e de ofício. A gente só tem mesmo a notificação do paciente que apresenta reação transfusional e as reações adversas de incidente grave com erro grave. Já a positividade detectada, né, como eu falei, de um receptor de sangue, que pode caracterizar como reação transfusional, essa deve ser notificada obrigatoriamente no Notivisa. Gente, é isso. Eu não sei se... Porque hemovigilância é um negócio meio confuso, assim. Quando eu comecei, eu achava, né? Depois que a gente aprende, vai
se inteirando das legislações e vai fazendo e vai dando segmento dos processos, a gente se apaixona. Mas, de início, realmente fica um pouco confusa essa questão. Diferenciar o doador, diferenciar o receptor, o que a gente pode notificar no sistema, o que a gente não precisa notificar, o que a gente mantém registrado, o que não mantém, os tipos de exame, realmente é um pouco confuso. Mas, quando a gente aprende, está tudo certo. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer novamente a enfermeira Juliana, coordenadora da Inovação que ganhou em Fortaleza. E abrir perguntas para a plateia. E aqui no chat também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer a pergunta e eu leio para a Juliana. Lembrando que essa aula é uma primeira parte, né? Na semana que vem nós teremos a continuação do manual, da atualização do manual da vigilância, né, com as reações transicionais. Então, quem gostaria de fazer alguma pergunta, a Thalícia, né, nossa primeira coordenadora da gestão de qualidade, vai nos fazer uma pergunta. Ju, eu estava vendo você falando sobre os eventos sentinela, né, que eles tinham descrito, principalmente dentro do segundo doador, né? Essa notificação, esse registro que você fala do setor, é o registro de reação adversa? Eu pensei que sim, né? É o registro que a gente já tem, né? Um formulário específico para registro de reações adversas, que tem que ser preenchido e mantido no setor à disposição da vigilância quando aparecer. Isso que eu acredito que a gente vai ter que ajustar com essa nomenclatura, que eles mudaram algumas coisinhas aí, né? Isso. Uma outra coisa que eu fiquei com dúvida era na questão, aí tudo bem, reação adversa à doação. Mas, por exemplo, nos quase erros ou incidentes que estão relacionados, por exemplo, à identificação do doador, a identificação da amostra. Na minha cabeça, eu pensando em não conformidade, entendeu? São eventos sentinelas e eles necessitam de ações intempestivas imediatas, né? Que são as ações preventivas e corretivas. Então, tem que fazer, tem que estabelecer e tem que fazer a abertura da não conformidade. Isso. E aí também, junto a isso, é o microbiológico, quando tem transição de componente com um microbiológico positivo, né? Que está descrito, acho que lá na frente. E aí a gente também teria que ter um registro, porque ele fala em registro, em notificação, né? E aí a gente está pensando isso, né? De mudar esse processo de registro de não conformidade quando der um microbiológico positivo, desde todo o processo, né? A gente tem conversado e basta a gente siga uma rastreabilidade. Mais ou menos um processo que você faz, só que voltado a analisar todo o processo de obtenção daquele componente. Entendi. O marco conceitual já trazia um pouco sobre rastreabilidade, né? Com relação ao microbiológico positivo. E no manual novo também traz a mesma coisa, assim, não teve diferença, mas essa questão da rastreabilidade, como foi feito o processo, porque aí, se ocorreu algum erro no processo, é uma reação adversa ao ciclo do sangue, e a hemovigilância precisa estar ciente, para a gente saber o que a gente vai fazer de ação corretiva ou preventiva naquela situação. E realmente a gente precisa estabelecer isso de uma forma melhor, né, a rastreabilidade. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Juliana, né, para a Imobilância. Nessa nova atualização, a gente vê que uma vez delas é dentro do ciclo do sangue da doação. A troca de amostra, né, é uma evento sentinela que precisa ser notificado no Notifica. É isso? Todos os eventos sentinelas devem ser notificados? Todos os eventos sentinelas devem ser notificados. Aí não é no Notivisa. Tem outros eventos que a gente tem um link próprio para poder notificar. Mas uma notificação do EMOSSE, uma notificação se o evento tiver ocorrido aqui no centro de hemoterapia, é aqui que tem que fazer a notificação. Se o evento tiver ocorrido no hospital, uma transfusão errada, alguma coisa desse tipo, tem que ser feita a notificação lá. No hospital tem que ter cadastro no Notivisa. Mas o evento sentinela ocorrido na doação, né, que vai ser notificado aonde? Se for um evento sentinela, normalmente é um evento de moderada a grave, né? Aí, confirmado como grave, a gente notifica no Sistema Nacional da Vigilância Sanitária. Bom, aí, assim, com preocupação, os eventos sentinelas do ciclo do sangue estão chegando nós estamos notificando esse evento, existe essa troca de amostras, bloqueio de
né, de doações, né? Então, esses estão chegando, nós estamos fazendo isso. Assim, a hemovigilância ela não recebe essas notificações leves e moderadas, as não registram, né, no setor e mantém arquivado lá. A gente só recebe as graves que precisam ir para o sistema. Mas se vocês têm recebido essa Sim, sim. Quando acontece, sim, mas graças a Deus a gente tem muito pouco. Né? Só para a gente reforçar isso nos setores, é preciso saber que essas reações elas precisam chegar na hemovigilância, né, para poder garantir que todas cheguem. O Dr. Lúcio, farmacêutico, é o coordenador do laboratório de sorologia da Campo. Juliano, tem doadores que podem vir fazer a doação e ele pode passar pela triagem e chega o material para ser analisado no laboratório e os resultados são negativos. E ele pode deixar de informar ou omitir alguma informação importante. E ele volta ao centro para deixar essa informação. A nível de retrovigilância, o que é feito? Aí seria uma informação pós-doação, não é isso? Pronto, aí é registrado no formulário de informação pós-doação, passa pelo médico da triagem clínica, ele vai avaliar a necessidade de descarte ou não dos hemocomponentes. Vai para a distribuição olha se está ainda algum componente em estoque, dependendo da solicitação do médico, segrega ou descarta o hemocomponente, e após essa informação resolvida lá na distribuição, o destino do hemocomponente vai para a hemovigilância. Porque se não tiver, não deu tempo, né, ele veio informar, mas um componente já foi transfundido, não deu tempo, né, descartar, aí a gente vai ter que entrar em contato com o hospital, a vigilância manda um e-mail para a agência transfusional, para o responsável técnico e para a enfermeira, comunicando que aquele doador, daquela bolsa que foi transfundida no paciente tal, apresentou sinais e sintomas assim, assim, e o paciente precisa ser observado, para ver se ele não vai apresentar os mesmos sinais e sintomas do doador. A enfermeira Zaquiel, coordenadora da distribuição, vai dar uma informação mais sobre essa questão. Só para deixar claro que a gente recebe informação pós-doação de várias modalidades, e uma das modalidades é o portal do doador. E aí essa informação, ela chega direto na distribuição, e assim que a gente recebe essa informação, a gente já segrega os hemocomponentes, sem passar com ninguém. Independente da decisão do médico. A distribuição, quando recebe a informação, já segrega. E aí depois a gente segue o fluxo, que aí é feita a ligação, esclarecer alguma dúvida, e aí passa pelo médico, e aí o médico vai avaliar e decidir se é necessário descartar ou não. Mas assim que a gente recebe a informação, a gente já segrega para evitar que saia ou que seja transfundido. Temos duas perguntas no chat. A primeira é sobre o HTLV, aqui, metodologia nós utilizamos para confirmar o HTLV, depois do diagnóstico, nós temos algum outro exame. Em relação à hemovigilância, a gente pode fazer com a mesma metodologia, sendo que esse reagente tem que ser de fabricante diferente, né? Com origem diferente. Agora, quando se trata do termo de confirmatório, de confirmação, existem dois entendimentos. Quando a gente está na provável sobreconversão em hemovigilância, a gente está tratando de confirmação do resultado, que pode ser dois testes de origem diferente, mas com a mesma metodologia. E quando a gente fala em confirmar o diagnóstico, aí a gente usa o teste confirmatório, que é com a metodologia de Wesch-Gomes. Nós temos um serviço, todos esses testes disponíveis para fazer a realização. Obrigado, Dr. Lúcio. A outra pergunta é se a hemovigilância poderia relatar, se poderia relatar as experiências com a vigilância quanto ao retorno de informações na busca ativa do doador. Tinha uma pergunta mais fácil. Realmente a gente não tem um retorno desse órgão, a gente notifica, comunica da forma que deve ser, dentro dos prazos, mas, infelizmente, atualmente a gente não está recebendo. Teve uma época que tínhamos uma enfermeira muito boa na vigilância, que ela realmente ia, fazia a busca, às vezes até final de semana ela utilizava o transporte lá
da vigilância epidemiológica para fazer a busca desses doadores para comparecer ao EMOSSE, mas foi um curto período, e a outra pessoa que assumiu não deu continuidade, eu não sei se por problema, né, da vigilância, algum problema de transporte, alguma outra falta de insumo, não sei, mas realmente a gente não recebe, né, esse retorno. Verônica, enfermeira da hemovigilância, também vai falar. Passa essa parte aí, né? Parte de formação com o doador. E assim, também na parte de questão. E a modificação toda, né? Todo primeiro que me faz. A única resposta é esse aqui. Com o paciente também. Aí a gente está com primeiro, com forte, foi feito, né, na unidade. A gente aproveita para quem está nos assistindo aqui das unidades, para que dê retorno, né, das informações solicitadas e retorno mesmo da situação do paciente. Porque o serviço de vigilância depende de todos os setores, depende dos hospitais que transfundem, então a gente não trabalha sem a informação da sorologia, sem a informação que vem da distribuição, sem a informação que vem da imune, sem aquela notificação de ração transfusional que acontece lá na UPA. Então, são muitos setores envolvidos, né? Porque a vigilância do ciclo do sangue todinho, desde a coleta, a recepção do doador até o ato transfusional. Então, a gente depende muito dos outros serviços e acaba que muitas vezes dificultando o nosso trabalho. Nós temos uma pergunta também aqui do chat, né, falando sobre as reações vasovagais, as perdas de consciências rápidas durante as doações de sangue, das maiores complicações. Com reação vasovagal, né, reação de, não de perda de consciência, né, mas de uma sensação de tontura, coisa rápida, que não precisa de uma intervenção médica, de hospitalização, só fazer registro interno, não precisa fazer o registro no Anvisa, não, no Anvisa. Tem um link apropriado para a gente notificar a reação à doação de sangue grave. Mas alguém gostaria de comentar alguma... Quero agradecer novamente a todos vocês e a enfermeira Juliana pela exposição dessa palestra, muito bem dada. Lembrando que ela vai ter continuidade na semana que vem. Gostaríamos de todos presentes para falar ainda mais sobre esse manual, essa atualização do manual da Hemovigilância de 2022. Obrigado. Parabéns, Franco, por mais uma sessão realizada.